Meus amados, eu saúdo mais uma vez com a paz doce do Senhor Jesus Cristo. O tema da nossa exposição bíblica, da nossa mensagem é: se os seus olhos forem bons. E nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu os convido a abrirem a palavra de Deus agora no Evangelho, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler o verso 22 e o verso 23. Evangelho de Mateus, capítulo 6, o verso 22 e o verso 23. Nós vamos ler a palavra de Deus, que nos diz assim: a candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grande serão tais trevas. Feche os seus olhos novamente. Santíssimo Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que a Tua palavra ela vem encontrar, Senhor, um lugar na nossa alma, no nosso coração. E trazendo um efeito maravilhoso, através do impulso do Teu Espírito Santo, a nossa alma venha a ser dessedentada, venha a ser alimentada nessa hora. Pois o nosso desejo, Senhor, tão somente neste momento, é ouvir a voz do Senhor. Fale conosco e nos revele a Tua palavra, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Jesus. Meus amados, quando o Senhor Jesus, Ele, juntamente com o Pai, juntamente com o Espírito Santo, a Trindade, ela estava presente no momento da criação do mundo. Lá no Gênesis, lá no início. A primeira ordem de Deus, na obra criadora, no momento da criação, a primeira ordem de Deus foi: e haja luz. E haja luz. A preocupação de Deus, meus amados, é que o homem ele consiga enxergar, que o homem ele não ande errante, que o homem ele não ande tropeçando. E quando a luz ela ilumina o ambiente, quando a luz ela ilumina os caminhos, o homem então ele consegue discernir aquilo que está à sua frente. Então, a luz, ela é um agente muito importante na vida do servo de Deus. E nós precisamos trazer isso para a nossa vida espiritual. E nós vamos ver isso aqui no transcorrer da palavra de Deus. Mas de antemão eu quero dizer uma coisa aos irmãos. O desejo de Deus é que o jovem possa andar em luz, que ele possa ver os caminhos dele. Que o pai de família possa andar na luz. Que a esposa, que os filhos, que a família possa encontrar a luz de Deus. Ora, por que nós estamos dizendo isso? Nós estamos dizendo isso porque nós estamos vivendo um momento profético, meus amados, que é um momento das trevas. Não é isso? Não há noite nesse mundo, não é o período da noite, não é o princípio das dores. Então
há trevas sobre o mundo. Existe treva sobre o mundo. É a noite, é o momento da operação do engano, onde o adversário, Satanás, ele tem usado de diversos meios, de diversas formas, para poder enganar o homem, para poder coagir o homem, fazer o homem se corromper, fazer com que o homem entre em iniquidade, que o homem entre em pecado. E dessa forma ele se distancia de Deus, ele distancia do seu Criador. E assim ele perca o plano e o projeto de salvação tão glorioso de Jesus ali na cruz do Calvário. E o homem, nesta hora, nessa última hora, que é a saída da igreja daqui, o homem ele tem que estar andando na luz. Ele não pode tropeçar. A luz ela não pode se apagar. Então, o Senhor Jesus, ele diz isso daqui, e no livro de Marcos também fala a respeito dessa passagem. E quando o Senhor Jesus ele profere essa palavra, o Senhor Jesus estava rodeado de uma grande multidão. E dentre essa multidão havia ali muitos fariseus, muitos judeus, muitos religiosos. E o Senhor queria que eles entendessem também. Vejam bem, os irmãos. Em João, capítulo 8, verso 12, diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, essa foi a declaração do Senhor Jesus diante da multidão dos judeus, dos fariseus, de todos os religiosos. Foi a declaração do Senhor: eu sou a luz. Meus amados, Jesus, Ele é a luz. Voltando ao texto que nós lemos aqui, o Senhor Jesus ele disse assim, envolto de uma grande multidão e dos religiosos. O Senhor disse assim: a candeia do corpo são os olhos. A candeia do corpo são os olhos. A candeia, os irmãos lembram, que é aquela lâmpada antiga que os nossos antepassados usavam antes do advento da energia elétrica. Então, naquele período aqui de Jesus, havia-se a lâmpada ou a candeia, né? E a candeia cabia na palma da mão, e ela por dentro havia azeite e um pavio na ponta, e o azeite então fazia com que aquele pavio ele não se queimasse. Mas o azeite, à medida que o fogo ia pegando, ia se acendendo, ia brilhando, o azeite ele ia se consumindo. Então era necessário que o azeite ele estivesse sempre ali na candeia para que a luz pudesse se emergir. Então, quando o Senhor Jesus disse assim, a candeia do corpo são os olhos, porque a candeia era aquele objeto. E através daquele objeto uma reação química acontecia ali para que a luz pudesse emergir. Vejam bem, os irmãos. A candeia do corpo são os olhos. Quando nós passamos a ver a complexidade do nosso corpo humano, nós vemos que coisa tão extraordinária. Nada no nosso corpo é simples, tudo é complexo. Tudo no corpo humano é complexo demais para nós. Não é verdade? A vida é complexa para nós. O olho humano, que é responsável por parte da visão, porque alguns acham que somente o olho é responsável pela visão do nosso corpo. E não é bem assim.
existe uma complexidade muito grande para que nós possamos enxergar, nós possamos ver. Para que o homem possa ver, o olho ele é um agente importante, mas ele não é tudo. Quando nós olhamos, percebam os irmãos uma coisa: é impossível enxergar sem luz. Concorda? Faça o teste aí agora, feche os seus olhos e eu vou te perguntar: o que você está vendo em sua frente? E você vai dizer: eu não consigo enxergar nada. Exatamente, porque fechou o olho, impediu que a luz entrasse nos seus olhos, não é isso? Se você está de noite na sua casa e você acendeu a lâmpada, então você consegue enxergar e não consegue trombar em nada, bater em nada, porque você consegue ver. Mas se apagar a luz, você não consegue enxergar. Da mesma sorte somos nós lá fora andando durante o dia. Se o sol se apagar, as estrelas não derem a sua luz, então a lua também não vai brilhar, então vai haver aquela escuridão. E se não exigir, se a energia elétrica não fizer efeito, então aí que piorou tudo, porque nós não vamos conseguir enxergar. Então entendam uma coisa, os irmãos. Para que a visão ela possa ser completa, é necessário a presença de luz. Então como se dá a visão? Nós temos o órgão, que é os olhos. A luz, ela passa pelos nossos olhos, pelas camadas dos nossos olhos, ela atinge a retina. E quando ela atinge a retina, ela entra então por uma parte dos olhos que são chamados de fotorreceptores. Então a luz ela vem, passa pelas camadas dos seus olhos, ela atinge a retina, e essa retina ela conduz até aos fotorreceptores internamente dos olhos, e esses fotorreceptores transformam a luz em uma reação química que atinge o seu cérebro, em várias partes do seu cérebro, por sistemas nervosos, ópticos, e você consegue então ver e enxergar. Veja que complexidade é a visão. Por isso que o ser humano é um ser biológico, sociológico, psicológico, é um ser complexo demais para uma pessoa não acreditar em Deus. Então, sem a luz é impossível enxergar, porque a luz ela precisa entrar nos olhos para que haja uma reação química no cérebro e o cérebro ele possa entender. E aí existem outras partes dos cérebros que lê as imagens e coloca cada um no seu lugar. Então, para os irmãos entenderem. Então, quando o Senhor diz assim, a candeia do corpo são os olhos, o Senhor também diz assim, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os seus olhos forem bons. Mas os olhos aqui que o Senhor Jesus, ele estava falando com os religiosos, com os judeus, com os fariseus, com a multidão que estava ao redor dele, não eram os olhos humanos, mas eram os olhos da alma. Era o sentimento, era o coração. E eu quero dizer aos irmãos, quem é a luz para nós hoje? Hoje, nos dias que nós estamos vivendo, que é no período da graça, da operação do Espírito Santo. O que é a luz para nós hoje? Ora, se nós pegarmos os Salmos, vai nos dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E o Senhor Jesus ele fez uma proclamação.
em João 8,12. Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz, mas a palavra diz que o nome pelo qual se chama na eternidade é a palavra de Deus. Então, como é que nós podemos ter uma vida plena, de alegria, de paz? Porque a palavra diz assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E a luz hoje, o Senhor Jesus, ele está presente hoje no nosso meio, no meio da igreja, no seu coração, através da operação do Espírito Santo, pela palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, os nossos olhos, nessa última hora, nesse período das trevas, ele vai encontrar luz aonde? A luz que nós temos vem de onde? Da política, é da religião, é da economia. De onde vai vir essa segurança? Essa luz, ela vem da palavra. Essa luz, ela vem dos preceitos de Deus. Ela vem dos mandamentos de Deus. E quando o homem se volta para a palavra começa a transformar a sua vida. A palavra entra dentro dele e começa a ter uma reação dentro do homem. De forma que tudo aquilo que é treva sai. Tudo aquilo que é maligno tem que ir embora. Tudo aquilo que é do homem se esvai. E a vontade de Deus começa a prevalecer. Deus começa a mudar a vida do homem. Porque a luz de Jesus começa a entrar nas entranhas. Começa a entrar nas juntas e medulas. Até a divisão da alma. E o homem é transformado pelo poder do sangue de Jesus. Então você quer ter uma transformação na sua vida? Você precisa de luz. Mas essa luz não é a luz da filosofia. Essa não é a luz de um conselho humano, de uma sabedoria de uma pessoa, de um pregador eloquente, de uma denominação. Essa luz é a palavra. Ou você vive a palavra, ou a palavra diz assim, no verso 23, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso, ou seja, o teu corpo estará em trevas. A palavra diz assim, dizer que estamos na luz, dizer que somos luz estando em trevas é mentira. Ou o homem vai para o céu ou ele vai para o inferno. Ou o homem está com Cristo ou ele está com Satanás, ou ele está com ele mesmo. E quando ele está com ele mesmo é porta para o adversário operar na sua vida. É o que nós temos visto, meus amados. Todo o teu corpo será tenebroso, ou seja, toda a sua vida. Tudo aquilo que o homem tem vai ser exposto às trevas, ao olhar do adversário. E nós não podemos agora estar de olhos fechados, principalmente no momento em que nós estamos vivendo. O Senhor nos diz em Mateus capítulo 24, e acontecerá que nos últimos dias, não é? O Senhor disse assim aos discípulos, acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque surgirão muitos falsos profetas, falsos mestres. E a palavra diz assim, e se possível fora, enganarão a muitos. Quando o homem ele se desvia o seu olhar da palavra para uma pessoa, a treva ela pode entrar no seu coração. Quando o homem desvia o seu olhar da palavra para a filosofia, para a teologia, para uma denominação, as trevas ela pode entrar dentro dele e contaminar ele, a sua família. Mas quando o homem ele volta o seu olhar, a sua atenção para a palavra de Deus, ele alcança a vitória. Tudo pode passar nessa terra, mas a palavra diz assim, mas as minhas palavras não hão de passar. E a palavra, ela é a ação do Senhor Jesus no momento em que nós estamos vivendo. O nosso olhar, ele tem que estar voltado para a palavra. A palavra é de onde emana a luz. Quando nós vivemos a palavra, o Espírito Santo, então, ele acha lugar no nosso coração. Quando nós vivemos a palavra. Não é quando nós conhecemos a palavra.
Porque você pode estar de olho fechado e alguém falar alguma coisa para você. Mas o fato de você olhar para a palavra é o fato de você viver a palavra. Então, quando você pratica a palavra, o Espírito Santo ele começa a operar você, de forma que ele revela para você. Ele revela a pessoa do Senhor Jesus. E você passa a ter um relacionamento com Jesus, com Deus. Você começa a ter um contato com a luz verdadeira. E quem é a luz verdadeira? É Jesus. Então Jesus só pode falar com o homem através da sua palavra. Por isso que nós temos que conhecer a palavra. Nós temos que ler a palavra. Porque se nós não conhecemos a palavra, nós não conhecemos a luz de Cristo. O homem vai sempre andar tropeçando. Ele vai sempre ser enganado por pessoas. E o que mais tem hoje são pessoas que falam bonitinho, falam manso, que vai conduzindo. Você quando vê, você já foi conduzido pelas pessoas. Mas quando o homem conhece as Escrituras e pratica, ele anda na luz. Ele não é enganado, ele consegue ver tudo. Ele consegue ver o falso profeta, o falso pastor, o falso Cristo, as falsas doutrinas, porque ele está vendo, ele conhece, ele está praticando, ele está andando na luz. Se andarmos na luz, quem é a luz? É a palavra. Se andarmos na palavra, como ele na luz está, porque ele é a palavra, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, ou seja, a luz, o efeito de Jesus, nos purifica de todo pecado. A ação de Jesus ela vai ser evidente quando nós vivemos a palavra. Queridos, o momento é de voltarmos para a palavra. Se nós queremos um avivamento do Espírito Santo, nós precisamos viver a palavra. Não é viver de religiosidade, andando atrás de pessoas, de invenções, nada disso. É viver a palavra. Se, pois, teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Nosso corpo terá luz no último dia, quando Jesus vier buscar a sua igreja. A palavra diz que o nosso corpo ele será glorificado, iluminado, transformado. E nós teremos um corpo de luz e viveremos com o Senhor para sempre na eternidade, um corpo incorruptível. Se os seus olhos forem bons, o olho bom é aquele olho que está voltado para a palavra, é aquele que está vivendo a palavra, praticando a palavra, sem se desviar. Todo o teu corpo terá luz, ou seja, você vai ir para a eternidade, você vai ser arrebatado e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso, estará em trevas, ou seja, se o olhar do homem não estiver voltado para a palavra, ele já está em trevas, porque a palavra diz que o homem sem Jesus, ele já está condenado ao inferno, ele já está condenado. Então, há treva sobre o mundo e há treva sobre aqueles que rejeitaram a palavra. Mas a palavra diz assim, que vós sois a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Assim nos diz a palavra de Deus.